Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, meus irmãos, aqui no podcast do canal do Café Católico, fazendo as meditações semanais que colocamos aqui no canal. Neste mês de fevereiro, mais uma meditação e baseada nas audiências, os podcasts em textos do Papa Emérito Bento XVI, de saudosa memória. E a audiência geral será meditada aquela que o Papa fez e pregou na quarta-feira do 1º de junho de 2005. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor, para que o Senhor conduza bem esta santa meditação. Pois bem, meus irmãos, a audiência geral que o Papa fez no 1º de junho, nas quartas-feiras, 1º de junho de 2005, teve como tema a carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, do versículo 6 ao 11, que é aquele texto daquele chamado hino cristológico, que é um hino também que a igreja, o Papa vai lembrar no início da audiência, que a igreja reza na liturgia das horas, nas vésperas. E o Papa começa assim, que justamente é o tema, o Cristo, servo de Deus. O Papa inicia com a audiência, que são 4 números, a audiência, e ele fala começando, relembrando que cada celebração dominical das vésperas, a liturgia repropõe o breve e também denso hino cristológico da carta de São Paulo aos Filipenses. Para quem não se recorda, o texto da carta começa do versículo 6 ao 11 e começa dizendo assim, no versículo 5, na palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E aí São Paulo discorre com o hino cristológico. Inclusive, é um hino que alguns acreditam que é, claro, anterior. É um hino litúrgico, então é anterior a São Paulo. Quando São Paulo se converteu e começou a viver como cristão, e nas suas pregações, nas suas andanças e pesquisas, São Paulo com certeza se deparou com esse cântico, esse hino que a igreja cantava, os mistérios da encarnação, do sofrimento e da glória de Jesus. Então, nas diversas etapas do mistério de Cristo, estão marcados a encarnação, o aniquilamento que aconteceu antes da morte, a glorificação celestial de Jesus como ressuscitado e a adoração do universo com o título de Kyrios, de Senhor. E São Paulo no versículo 6, como o Papa Bento vai dizer, é assim: Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. Esse é o versículo 6 e 7. O Papa recorda que aconteceu o despojamento. O Jesus, o Verbo divino, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, depois a sua glória e assumiu a condição divina, no caso a condição humana. Cristo encarnado, diz o Papa, Cristo encarnado e humilhado na morte mais infame e na crucifixão, ele é colocado como modelo vital para o cristão. De fato, ele, como se afirma no contexto, nesse contexto, ele deve ter os mesmos sentimentos. O cristão deve ter os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. São sentimentos, o hino vai mostrar que os acontecimentos da vida de Jesus vai mostrar a humildade do Filho de Deus, a doação, o desapego e a generosidade
para nos salvar. Tudo para salvar e fazer a vontade do Pai, dando a todos nós o Espírito Santo. No número 2, o Papa vai dizer: certamente ele possui a natureza divina e com todas as prerrogativas, mas esta realidade, da natureza divina, ela não é interpretada nem vivida com um objetivo de poder, da grandeza e do domínio. Aqui nos recorda, quando o Papa fala nesse número 2 da audiência, faz recordar as tentações de Jesus no deserto, o prazer, o poder e a riqueza. Vocês lembram que transformar a pedra em pão, o prazer, o poder de fazer os milagres, o Messias que traz as coisas por milagres, a grandeza de ser poderoso, o domínio de ver todos os reinos. Então, essas tentações, ele tinha todas as prerrogativas da condição divina e ele, assumindo a nossa condição, não foi para viver usando o seu poder. Jesus aniquilou-se. São Paulo vai dizer: e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A morte mais vergonhosa, vai lembrar o Papa depois. Humilhou-se para nos salvar. Ele assumiu essa condição humana, essa expressão de kenosis, essa expressão de humilhação, que não considerou o estado igual a Deus, mas humilhou-se e esvaziou-se. Então, esse verbo grego, kenosis, que é com esse termo de esvaziar-se, trata-se da encarnação. Jesus encarnou-se, mas também esvaziou-se mais ainda pela obediência ao Pai e aniquilou-se até o ponto de dar a vida, totalmente despojado, e de fato foi totalmente despojado até de suas vestes. Aquele momento em que Jesus, nosso Senhor, é despojado das vestes, também faz parte desse despojamento, desse esvaziamento, dessa kenosis do Senhor para nos salvar. Então, essa partilha radical, diz o Papa, número 3 da audiência, essa partilha radical da condição humana de Jesus, claro que exclui o pecado, porque o pecado não é humano, já dizia Dom Henrique, o pecado é desumano, o pecado não faz parte da criação de Deus, conduz Jesus até aquela fronteira que é o sinal da nossa finitude e caducidade, no caso, a morte. Conduz Jesus até a morte por desígnio do Pai, ele que foi obediente até o extremo. Então, no finalzinho dessa audiência, o Papa diz, concluindo a reflexão, mostrando todo esse processo de salvação através da humanidade de Jesus, conclui com uma reflexão da tradição oriental de Teodoreto, que foi um bispo de Ciro, na Síria, que foi do século V. Ele recorda que Teodoreto fala sobre a encarnação do Salvador, que representa o mais alto cumprimento da solicitude divina. O processo da encarnação, de fato, nenhuma criatura, nada que foi criado no céu ou na terra, pode superar a bondade infinita que foi o fato do Filho de Deus se fazer homem. E se fazer homem até o mais baixo extremo, descendo até os infernos para salvar a mansão dos mortos, para salvar a humanidade. E o Papa conclui dizendo que realça este vínculo estreito, essa encarnação de Jesus, realça o vínculo estreito evidenciado nesse hino de São Paulo, entre a encarnação de Jesus e a redenção dos homens. No caso, ele
mostra a surpresa de Teodoreto quando diz assim que o Criador trabalhou com sabedoria e justiça pela nossa salvação, pois não quis servir-se apenas do seu poder para nos conceder o dom da liberdade, nem armar apenas a misericórdia contra quem subjugou o gênero humano, mas que ele não acusasse a misericórdia de injustiça, mas encontrou um caminho cheio de amor pelos homens e ao mesmo tempo adornado de justiça. Sabedoria de Deus que confunde o poder dos homens. E tudo isso, tudo isso, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra, e para que a glória de Deus, para a glória de Deus o Pai, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Isso, nesse hino, tudo porque São Paulo estava falando sobre os sentimentos da comunidade de Filipos em ter sentimentos como os de Cristo. Não se julgando melhor que os irmãos, mas fazendo como Jesus. É por isso que ele apresenta Jesus como o modelo vital para o ser humano. E de fato, Jesus é o modelo, porque é a verdade para todo homem. Não foi dado outro nome no céu e na terra para nossa salvação. Senhor Jesus Cristo, bendito Senhor Jesus Cristo, que nos deu a graça pela encarnação, pela redenção, pelo dom do Espírito, por sua bendita ressurreição, nos deu a salvação, mostrando o caminho que a humildade salva. Ao contrário, meu Senhor, de Adão, que queria ser Deus e pecou, vós, sendo Deus, tornastes homem para nos salvar. O caminho contrário que o Adão tomou, caindo. Dai-nos a força, Jesus, de nos salvar, de nos santificar. A Ti a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.